Escolha Escola está falando hoje sobre orientação vocacional com Guilherme Davoli, que é orientador vocacional e também psicólogo. No bloco anterior a gente teve um comentário aqui de uma mãe de estudante preocupada com essa questão aí da definição muito precoce da filha, né, do seu futuro profissional, Pasquim. A Vera Souza, ela disse que achou muito cedo a escolha da filha, aos 17 anos. A filha dela faz farmácia na USP e ela disse assim, complementou aqui depois, que a filha não fez teste vocacional, mas ela participou de algumas feiras. Aí também a Ângela acabou dizendo que achou muito interessante essa dica de conhecer a profissão. Sim, não, é fundamental. Especialmente quando a gente vê que as profissões abrem e nós não sabemos onde isso vai parar, se é que vai parar. Bom, primeira coisa, com relação às feiras. As feiras tiveram um boom. Nós tivemos um período aí até uns 4, 5 anos atrás de muitas feiras de profissão. Pessoalmente, eu não gosto muito desse modelo, porque a feira de profissão, para quem não conhece, assim, vai um mundo de gente, às vezes milhares de alunos de vários colégios, ou dentro de uma universidade, ou dentro de um evento, no hotel, tá? E lá você tem explicações de várias profissões. Só que você imagina, 1 milhão de pessoas recebendo um monte de propaganda de faculdade, de curso, não sei o quê, não dá tempo de ver tudo. Algumas salas entopem de alunos, outras ficam quase vazias. Então você vai lá, eu estou com dúvida em 5 profissões, talvez você veja 1 ou 2. E aí ocorre um fato interessante. Se o palestrante for muito prático, muito objetivo, ele ganha muita gente para a profissão. E de repente tem uma outra profissão que tem tudo a ver, mas a pessoa ela é mais comedida, ela vai mais devagarinho na colocação, ela perde os candidatos. E na verdade a pessoa não escolheu a profissão, ela escolheu quem estava falando. O palestrante. O palestrante. A simpatia da coisa pode me arrastar. Então por isso que eu acho que a feira, de maneira geral, não ajuda, até confunde um pouco mais. A questão do teste, quando ela fala minha filha não fez. Gente, vamos entender uma coisa. Os testes vocacionais, ou até vamos colocar o nome correto, a orientação vocacional, ela é uma ferramenta interessante para quem realmente estiver precisando. Se você consegue ir traçando esses planos, conhecendo, descobrindo esses gostos, naturalmente dentro da família, em grupos de amigos, trocando ideias, não tem nada que procurar alguém que vá fazer toda essa avaliação. Entenda que isso é uma ferramenta caso seja necessário, né? E eu não saberia nem te falar quantos % hoje dos estudantes realmente precisariam, mas é um grupo relativamente menor, né? Não é porque alguém escolheu a faculdade errada e aí ela fala, minha filha é muito nova aos 17. Pois como é que você avalia essa questão? Existem pessoas extremamente maduras aos 17, prontas a decidir, aliás, alguns que já decidiram por outras razões, vou dar um exemplo já, e existem pessoas que não estão prontas para decidir nada porque estavam pensando em outras coisas. Então, a imaturidade e a maturidade não anda com a idade, né? No passado, quando eu falava de alguém de 20 anos, eu falava de um adulto. Hoje, quando eu falo de alguém de 20 anos, ele pode ser adulto, ele pode ser adolescente, alguns chegam a ser infantis. E isso não quer dizer que a pessoa tem um defeito. O tempo da maturidade está sendo outro. Hoje é muito interessante ver o número de estudantes acima de 25 e até acima de 30 anos que aí estão procurando a faculdade. E com uma margem de acerto extremamente mais alta, um envolvimento bastante grande. Deixa eu dar só um exemplo simples de um menino que, num determinado dia que eu fui fazer uma orientação, ele falou, na hora que terminar o trabalho, eu vou para a AgriShow, porque eu fiquei de ver para o meu pai 2 caminhonetes que ele precisa comprar, meu pai já me orientou, lá para a fazenda, não sei o que. Eu falei, você vai fazer agronomia, né? Ele falou, não, com certeza eu faço agronomia, mas esse menino, a família trabalha, ele é apaixonado por isso, ele cresceu dentro disso, ele veio para Ribeirão Preto, que ele é lá de Goiás, né? Ele veio para se preparar absolutamente para agronomia, só que aos 11 anos, 12 anos, ele já participava de reuniões do pai, conversando com os administradores da fazenda. Aquilo é a paixão dele. Então já está escolhida a profissão. Ele pode errar? Até pode, mas a margem de erro E é justamente esse último aspecto que eu queria abordar na nossa entrevista, que é dessa projeção que os pais têm, né, na profissão do filho. Nesse caso aí parece ser uma situação bem sucedida, mas tem aquele exemplo clássico, né, do pai que sonha com o filho médico, ou advogado, ou dentista, ou seja lá o que for. Não tenha dúvida. E isso não é coisa do passado, isso continua muito forte na nossa sociedade.
a frustração minha se meu filho não seguir o caminho que eu tracei. Isso é extremamente perigoso, tá? Tem gente que fala que é moderno demais querer fazer qualquer coisa. Não tem nada de moderno nem de antigo. As pessoas precisam se descobrir dentro das suas competências, e se antes, quando a gente morria mais cedo, então nós tínhamos menos experiências para viver, hoje, como estamos vivendo mais, sim, nós podemos trocar profissão, podemos embutir profissões, nós podemos trabalhar com duas ideias. Então existe uma série de questões que não é apenas o querer, mas é o fato de que isso vai viabilizar a nossa história. Então é importante que os pais entendam que o medo deles de serem pais fracassados, ou dos filhos virem a fracassar economicamente, socialmente, é o mesmo medo que o estudante tem quando ele chega na escola e percebe que alguma coisa escapa da mão. É muito bacana quando você olha e para pensar que o medo, ele tem feito a nossa sociedade não andar para lado nenhum. Então nós temos estudantes em todas as fases, inclusive nas universidades, que têm medo da nota, tem medo do professor, tem medo de não aprender, tem medo de ser menos que o outro. Aí você tem professores que muitas vezes têm medo porque ele está sendo julgado pelo aluno, julgado pelo pai, julgado às vezes pela direção, e os pais que têm medo de, será que eu fiz a escolha certa, será que eu fiz a escolha errada, o que vai ser do meu filho? É um jogo de medo, e que vai ser resolvido através do conhecimento, né? Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, ele falava: a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. Quer dizer, para que eu estudo, para que eu aprendo? Para não ter medo. Só que hoje parece que quanto mais informação, mais medo eu tenho, né? É fundamental. Família conversar com a escola, família conversar com o filho, a escola conversar com o aluno. Essa conjunção em que a gente vai pensando o mundo, pensando as oportunidades, e a partir daí as carreiras elas vão sendo abertas. Vamos pensar uma questão muito simples. Hoje, quando se fala em hospital, a primeira ideia que vem na cabeça, tirando o pessoal da recepção, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, Ninguém fala sobre física. E uma das profissões que está aí crescendo muito, extremamente especializada, é uma profissão chamada física médica. Uhum. Você já ouviu falar em alguém que falou, vou fazer física médica? É difícil. Por quê? Porque nem ouviram falar da profissão. É uma profissão extremamente importante, com o mercado crescendo muito, em onde você desenvolve a tecnologia para ser implantado dentro da medicina. Uhum. E cada vez mais as áreas, as profissões, elas vão se entrelaçar, né? Vão amarrando. Não tem essa coisa, essa profissão não conversa com aquela. Uhum. Cada vez mais elas vão conversando, cada vez mais uma profissão é dependente da outra. A palavra-chave para que meu filho se dê bem profissionalmente e até socialmente é parceria. Ele vai ter que aprender a fazer parcerias, porque o meu conhecimento ajuda, o do outro ajuda, o do outro ajuda. 3 conhecimentos juntos, a gente vai muito além. Que legal. Tem mais alguma participação para a gente encerrar, Pascoal? Tem. Aqui a Lisete que disse exatamente isso, né? Que com tantas novas profissões, o estudante ainda acaba ficando com um pouco mais de dúvida, né, sobre o que fazer. Tem bastante. A Josiana Constâncio chegou agora, ela disse: boa noite, hoje estou atrasada. Um abraço para a Josiana. Chegou aqui. Ela disse o seguinte, ela fez uma colocação assim: como isso mudou nos últimos anos, né? Antigamente nós formávamos para ganhar dinheiro, hoje apenas queremos que nossos filhos escolham profissões que os façam felizes. Mas é interessante que a felicidade e o ganho, eles não são antagônicos. Uhum. Isso é fundamental, né? Eu assisti um videozinho hoje que me mandaram por WhatsApp, que a pessoa falava, depois dos 50 anos você precisa ter prazer. Eu falei, sim, mas nada impede que você tenha o prazer de trabalhar. Então, o que é ter prazer, né? Porque lá ele citava prazer como viagens, não, prazer está num monte de lugar. Eu posso ter um tremendo prazer de estar trabalhando, o que não quer dizer que eu seja obsessivo pelo trabalho, né? E o prazer do conhecimento é o prazer humano. Pega uma criança pequenininha e a coisa que ela mais quer na vida é aprender. Tudo. Quando ela aprende o nome dela, ela festeja. Quando ela consegue subir um degrau, ela festeja. Quando ela vence barreira, ela festeja. O ser humano ama aprender. A hora que vai para a escola e você tem que aprender por obrigação é que começa essa coisa de falar, não aguento mais. Tá? Porque não é eu aprender, mas quando eu quero aprender,
a coisa caminha muito bem. Guilherme, muito obrigado pela tua participação aqui no Escolha Escola. Acho que foi muito esclarecedor para todo mundo aí e vai estar postado já, né, Pasquim? Para quem está chegando agora, né? Em seguida aqui já está lá. Já está Eu no ar. posso deixar 2 Claro, endereçozinhos, fica tá? à vontade. As pessoas que não me conhecem, quiserem acessar o meu site para receber texto, ver alguns vídeos, é o meu nome, é guilhermedavoli.com.br, tá? Agora, no Facebook, a gente está desenvolvendo um projeto já há praticamente 1 ano e meio, que agora está caminhando para ser lançado de verdade, que é o projeto Temas. O material está disponível no Facebook por enquanto. Acredito que mais um mês e pouco ele começa a ir totalmente para uma plataforma e chama-se facebook.com/projeto Temas. É um projeto de capacitação de professores, orientação de pais, e nosso terceiro projeto vai ser justamente o de orientação vocacional para alunos, né? A partir de vídeos de mais ou menos 8 minutinhos, algumas lives, e por ali a gente consegue ter interação. Então, se a pessoa quiser ir lá conhecer, curtir, já vai receber algumas notícias dos novos materiais que a gente está desenvolvendo. Eu estou acompanhando temas. Que bom, te agradeço. Muito legal. Então tem o Guilherme Davoli. Tem o Guilherme, o Guga Restino, né? E estamos lançando novos vídeos. Os aí. Canais são... Pode repetir, o Guilherme... O meu específico site é guilhermedavoli.com.br, www.guilhermedavoli.com.br. De lá você cai no canal do YouTube, já tem lá a setinha, por lá você tem o acesso a Instagram, tudo, e depois você tem o facebook.com/projeto Temas. Tá? Okay. E o que a gente mais está querendo atualmente é que as pessoas façam críticas. A gente quer que as pessoas entrem, assistam, falam, poxa, é legal aqui, mas pô, vê isso, sugira ideias, tá? Porque nós estamos, a maior parte do material está sendo produzida, está sendo armazenada, a gente tem lançado uma coisinha ou outra só, né? Porque a hora que tiver todo montado, aí sim que a gente vai abrir. Tá dado o recado aqui, a casa sempre está aberta para você aqui, Guilherme. Obrigado, foi um grande prazer te receber aqui. Obrigado, Pasquim. Obrigado para todo mundo que acompanhou o Escolha Escola dessa quarta-feira. Obrigado, Milton Martins e a agência RGB. A gente fica por aqui até quarta-feira da semana que vem. Um grande abraço, um beijo para todo mundo e até lá. Segue o líder. A Escola SEB está em festa. Foram 110 aprovações na primeira chamada da FUVEST, 14 na FEA, 9 em Direito, 9 em Odonto, 19 em Engenharia e 5 em Medicina. Parabéns a todos os alunos! Venha estudar na escola que é 8 vezes campeã no Enem e mande bem no vestibular. Inscreva-se no concurso de bolsas. Acesse escolaseb.com.br.